Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então aí dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje a gente vai estudar o conceito de fundamentos das integrais. Então assim, quem assistiu o vídeo do Triple Von Braun já deve ter uma ideia boa, né, de como é que funciona, como é que são essas integrais. E aqui eu vou dar um pouco a minha cara, né, da forma como o caminho que eu acho que é o caminho mais intuitivo, que faz com que a gente entenda melhor. Vamos lá para a aula então. Então assim, primeira coisa que eu vou falar é de antiderivada. Se vocês forem observar o livro que a gente adotou, ele não fala sobre antiderivada, tá? Mas isso é um outro caminho, mas a ideia é que os conceitos são o mesmo. Eu gosto de chamar de antiderivada porque eu acho que fica mais intuitivo. Então o que é essa antiderivada, né? A gente está trabalhando com um conceito matemático novo, que é o conceito de derivada, e quando a gente faz um conceito matemático novo, a gente sempre pensa, né, no caminho inverso, beleza? Então eu estou chamando a derivada de processo, não estou sendo nem um pouco preciso nesse balãozinho que está ali, mas é só para a gente poder entender a ideia, tá? A minha preocupação principal sempre vai ser com as ideias. Então, se eu derivo, eu tenho que pensar no caminho contrário. E é isso que eu vou chamar de antiderivada e que é um caminho muito intuitivo. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, né? O que eu sei, né? Que se eu pego a função, por exemplo, x ao quadrado, tá aqui essa função, né? X ao quadrado. E eu derivo ela é 2x. Então, eu posso pensar no caminho inverso, né? Se a derivada é 2x, qual que é a função, né? X ao quadrado. E aí, o que é interessante a gente discutir é o seguinte. Beleza, assim, eu tenho um nome, né? 2x eu digo que é a derivada de x ao quadrado. Mas como que eu vou chamar a relação de x ao quadrado com 2x? Eu vou dizer que x ao quadrado é uma primitiva dessa função aqui, 2x. É claro que daqui a pouco, né, como é que a gente vai estar trabalhando, né? A gente não vai mais usar essa notação. Eu vou pegar, por exemplo, essa função aqui, vou chamar ela de g, e a primitiva, uma primitiva dela, eu vou chamar de g grande, beleza? Ou f e f grande, por aí vai. E é importante a gente entender o seguinte, que o conceito de primitiva é sempre uma primitiva. Por quê? Porque a mesma função, ela vai ter uma infinidade de primitivas. Como assim? Coloquei aí vários exemplos de gráficos. Se vocês olharem para essas funções, x ao quadrado mais 2, x ao quadrado menos 2, x ao quadrado mais 4, vocês vão perceber que a derivada de todas essas funções é 2x. Por quê? Porque essa constante aqui, quando eu derivar, vai ser zero. Então eu percebo que só observando aí por essa ideia da constante, eu vou ter aí uma infinidade de primitivas. Então, o conceito que eu tenho é que cada função, é claro que tem umas restrições, mas eu não vou me aprofundar nisso, vou deixar isso para vocês se aprofundarem, ela vai ter uma infinidade de primitivas, tá? E o que vai ser a minha primitiva? A primitiva, quando eu derivo a primitiva, eu encontro a minha função, beleza? Isso que vai fundamentar o nosso conceito de antiderivada, que é o processo inverso da derivada. E aí a gente vai falar de uma outra coisa e no final vai concluir que é a mesma coisa, que é a integral definida. Então, assim, o que é a integral definida, né? Eu tenho aqui uma função f qualquer, e aí eu determino no domínio dessa função um intervalo. Não precisa necessariamente ser um intervalo, mas eu vou ficar em intervalo, de novo, deixando o aprofundamento a cabo de vocês. Então eu selecionei aqui o intervalo AB, e aí eu consigo olhar que entre o gráfico dessa função e o eixo x, eu posso pensar aqui numa área. Então, essa área, ela tem um valor, tudo bem? Então, o valor dessa área, que eu vou dizer que é a integral definida dessa função nesse intervalo. E aí que vai entrar o detalhe que é importante. Como é que eu represento isso? Dessa maneira. Então, assim, a área dessa curva é a integral do intervalo A até B dessa função f de x. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que agora a gente inicialmente está trabalhando com dois conceitos separados. O primeiro conceito é o conceito de antiderivada e o outro é o conceito de integral definida. A antiderivada é o processo inverso da derivada. A integral definida é a área embaixo da curva em um determinado intervalo, tá? E aí, o que a gente pode fazer, né? A gente ainda não tem uma ferramenta para poder calcular essa área. Então, a gente pode pensar na definição intuitiva da integral definida, que é da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma curva. Que curva é essa, né? X ao quadrado sobre 4 mais 1. Essa é a minha função. E aí eu quero encontrar a área embaixo dela do 1 até o 4, beleza? Então assim, eu não tenho uma ferramenta ainda, né, para fazer essa área. Mas eu posso, por exemplo, tentar estimar essa área.
E como é que eu vou estimar essa área, né? Eu vou estimar essa área da seguinte maneira. Então, eu vou pegar aqui o 1, vou olhar aqui a imagem desse 1, beleza? Aqui, ó, o 1, a imagem está aqui, o 2, a imagem está aqui, o 3, a imagem está aqui, o 4, a imagem está aqui. Então, ó, vou pegar aqui o 2, vou pegar aqui o 3, né? Vai ficar aqui um pouquinho acima do 3. Vou pegar aqui o 4. Tentar fazer isso um pouco mais rápido, para não tomar muito tempo. Beleza? Então, assim, o que eu fiz, né? Como eu quero calcular a área embaixo dessa curva de 1 até 4, a primeira coisa que eu preciso é dividir esse intervalo em pedacinhos. Aqui, no caso, eu dividi esse intervalo em 3 pedacinhos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, construir aqui alguns retângulos. Então, por exemplo, né? Se eu calculo a área desses retângulos e somo, eu tenho uma aproximação para a área embaixo dessa curva nesse intervalo. E como é que eu vou calcular a área desse retângulo? Não é sempre, né? Base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. O que vale a pena a gente observar? Que a altura desse retângulo aqui é a imagem do 1 pela função. A altura desse retângulo aqui é a imagem do 2 pela função. A altura desse retângulo aqui é a imagem do 3 pela função. E o que eu percebo, né? Que essa área que eu calculei, ela é menor do que a área embaixo da curva. Vocês concordam comigo? Porque é essa área que cabe embaixo da curva. Então, essa aqui é uma aproximação por baixo da área embaixo dessa curva, tá? E não é o único tipo de aproximação que eu posso fazer. Por exemplo, aí, troquei o slide, deixa eu trocar a cor da caneta também, vou pegar o quê? Um verde. E posso fazer a mesma coisa, né? Marco aqui o 1, marco aqui o 2, marco aqui o 3, marco aqui o 4. E então, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer um retângulo, só que agora ao invés de fazer um retângulo por baixo, eu vou fazer o retângulo por cima. E aí, aqui eu também tenho uma aproximação para a área embaixo da minha curva. Só que essa aproximação ela vai ser por cima. E o que eu posso ir fazendo, né? O que eu posso ir fazendo? Eu posso ir, por exemplo, refinando essa minha aproximação. Como? Dividindo esse intervalo em mais pedaços. E aí, como vocês devem ter observado lá no vídeo do Tribluwan Brown, fica uma aproximação mais precisa. Eu posso fazer isso tanto por baixo quanto por cima, tá, gente? Então, ó, se vocês forem observar aqui em azul, tá feio para danar meu desenho, mas é porque eu não quero gastar muito tempo de vídeo desenhando. Apesar que eu poderia desenhar normal para ficar bonito e depois acelerar o vídeo, mas não quero fazer essa edição. Então vocês percebem que se eu particiono mais o meu intervalo, essa aproximação ela vai ficar melhor. E aí essa que é a ideia, né? É fazer essa partição, número de partições, né? Tender ao infinito, tá? Eu também não vou nem colocar a definição, o escrito, né? Vou deixar aí para vocês por aprofundamento. Mas é muito importante que vocês entendam a ideia. Então, quais são as ideias, né? A gente tem aí a ideia da antiderivada, que é o processo inverso da derivada, e a gente tem essa ideia de calcular a área embaixo da curva, beleza? Que é baseado nessa questão da participação e na soma dessas áreas. Então, quanto maior o número de partições, mais precisa vai ser. E aí eu tenho que fazer, né, o número de partições tender ao infinito para poder ter o valor exato, tá? E aí a gente chega, né, no belo e maravilhoso teorema fundamental do cálculo, que é o que junta as duas coisas, beleza? Então, inicialmente, essas duas coisas elas são separadas. A antiderivada é uma coisa, a integral definida é outra. O teorema fundamental do cálculo, ele junta essas coisas. Então, como é que é esse teorema fundamental do cálculo? Eu vou ter uma função f e a primitiva dessa função eu vou chamar de f grande, beleza? E aí, o que eu vou afirmar, né? O que o teorema ele demonstra? Que a integral definida no intervalo entre a e b de f de x dx vai ser igual à primitiva aplicada ao b menos a primitiva aplicada ao a. Uma outra forma de escrever isso é dessa maneira. Quando a gente vai fazendo os exercícios, vocês vão ver que isso é mais claro. Então, assim, o que vai acontecer a partir de agora?
A partir de agora eu não vou mais chamar de antiderivada. A técnica para encontrar a primitiva eu vou chamar de integral indefinida. Então, antes, ao invés de eu escrever antiderivada, eu vou escrever integral indefinida. E a minha notação também vai mudar. Então, o que é a primitiva, né, de uma função? Vai ser a integral... Não vai ser a primitiva, desculpa, né? Como é que eu encontro essa primitiva? E aqui no caso vai ser a, porque eu vou colocar ela de maneira genérica. De f de x dx, beleza? Então assim, né, só puxando lá naquele exemplo que a gente falou, eu tenho a função 2x, né? Então como é que vai ser essa brincadeira, né? A integral de 2x dx, a integral indefinida. Como a gente viu, esse cara aqui vai dar x ao quadrado, mas essa aqui não é a única primitiva, então o que eu faço? Eu coloco um mais c. Então essa aqui é como se fosse uma forma geral de representar todas as primitivas da função 2x. Beleza? Quando a gente for fazer exercício, vai ficar mais claro. Mas o que eu quero que fique desse vídeo? Que existe a ideia de antiderivada, que é o processo inverso do derivado, e existe a ideia de integral definida, que é a área embaixo da curva num determinado intervalo. O teorema fundamental do cálculo, ele mostra que essas duas coisas, na essência, são a mesma coisa. Que eu posso usar o conceito de antiderivada para calcular a integral definida. E aí eu expando essa ideia de antiderivada e chamo agora de integral indefinida. Beleza, gente? Espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais rápido, mas essas são ideias muito importantes. E aí, uma frase sugerida aí pelo Wallace, que ela fala assim, né? São as nossas escolhas que revelam quem realmente somos, muito mais que as nossas qualidades. Alvo Dumbledore, que é um personagem lá da saga do Harry Potter, uma saga que na minha adolescência eu acompanhei por meio de livros, né? Os filmes eu nem sou tão fã, mas eu li até o sexto livro, né? O quinto livro. E aí, entre um lançamento de um livro e o outro, eu perdi o interesse e até hoje não li nem o sexto nem o sétimo livro. Quem sabe um dia eu volto, tá? Mas agradecer aí quem assistiu e até o próximo vídeo.